Jimmy Swaggart. Esta é a Rede Som Live. Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Live de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, Dave Smith, Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você, estudando governos, como está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E vocês estavam dizendo, ou as pessoas estavam conversando, o tempo acabou, mas eu estava mencionando o fato das hierarquias que vemos em denominações, autoridades espirituais também que são dadas para pessoas em posições eleitas e que é para controlar as pessoas ou os ministros. E não acho que vemos isso na igreja do primeiro século, quando havia uma hierarquia e o pastor da igreja local. Hierarquia nunca é algo certo. E o pastor da igreja local era a autoridade maior no sistema da igreja, mas nós vemos que o homem que estabeleceu algumas áreas aonde começam a controlar ministros, não é? E autoridades espirituais que acho que vai além do que o que a Bíblia descreve. Hierarquias nunca são de Deus. Porque uma hierarquia exige que as pessoas têm que obedecer o que a pessoa diz. Você me obedece porque eu sou isso e aquilo. E eu tenho um amigo que pastoreava uma igreja bem grande, não é muito longe daqui não. Construiu, pastoreou, amava muito a Deus e ele estava conversando com um oficial da denominação que estávamos com eles na época, ou que estava com ele na realidade. E o oficial mandou ele fazer algo que obviamente era antibíblico. Não era questão se era ou não era, era óbvio que era antibíblico. Ele desligou o telefone, falou para a esposa o que esse homem pediu, e ela disse, não, você entendeu ele errado. E eu não lembro exatamente o que era, ou se eles me falaram. Mas então, ela disse, não, você só pode ter entendido errado. Obviamente ele não ia ter falado algo assim, pois é errado. E ele disse, se for errado, então o responsável vai ser eu e não você. Faça o que estou mandando e pronto, e acabou. Então, ela disse, ligue para ele de novo. E aí, eu acho que você entendeu ele errado. Ele ligou de novo e o homem falou, você não entendeu errado não. Faça isso ou então... E eu não sei qual foi o resultado. Eu sei o que ele deveria ter falado. Era dizer, eu não sei quem você pensa que é, Senhor, mas eu não vou fazer nada que seja oposto à palavra de Deus. Se é o que você quer fazer, vá em frente, mas nós não vamos fazer isso não. Era o que tinha que ter sido dito. E talvez foi o que ele falou, não sei. Mas isso aí não tem a ver com os nicolaítas controlando pessoas. Sim, tentando controlar as pessoas, com certeza. Hierarquias tem a ver com isso. E essa é uma das razões pela qual você tem que tomar muito cuidado com esses ofícios de igreja. Muito cuidado. Eu sei que quando nós estávamos na rádio, em 1969, dia 1º de janeiro, isso foi talvez 2 ou 3 meses antes daquilo, ainda não tínhamos passado no rádio, mas estávamos para passar em 600 estações de rádio diariamente por um período de tempo e Deus usou grandiosamente. Mas aí eu fui para a nossa sede, na denominação da qual participava, e falei para eles o que eu sentia que o Senhor tinha me mandado fazer. E então, o problema era que, na época, eles não permitiam que nenhum ministério
estabelecesse uma organização aonde recebiam fundos e recebiam recibos também, né? Recibos para abater no imposto. Não era possível. Então eu fui para a sede e o superintendente geral era muito gracioso, muito bondoso, e eu disse para ele o que eu estava fazendo, o que eu senti que Deus estava me chamando para fazer. Dava para ver que ele amava a Deus, era alguém muito amável e se conduzia muito bem, me encorajou ao invés de desencorajar. Mas aí um outro entrou e ele veio sobre mim como se fosse uma serra elétrica. Quem você pensa que é? E eu disse: olha, eu não estou entendendo. Como assim quem eu penso que sou? Nós não falamos que você podia fazer isso, não? E eu falei: olha, mas eu estou te dizendo o que estou fazendo. Olha, se falarmos não, o que você vai fazer? Aí eu falei: aí eu faço o que eu acho que o Senhor me mandou fazer. Eu não estou aqui para pedir sua permissão. Estou te dizendo que acredito que o Senhor me falou. E finalmente eles permitiram. E eu fui o primeiro a ter o direito de estabelecer uma organização nas Assembleias de Deus que as pessoas podiam ofertar. E eu nem sei o que o segundo cara queria. E seja o que for que ele tentou fazer ali, mas eles se conduziram como deveriam ter, mas vários homens na época da era das grandes curas tiveram que ir embora porque não podiam estabelecer uma ONG debaixo das Assembleias de Deus ali e por aí vai. Atrapalhou muito a denominação, porque muitos desses homens amavam a Deus e eram muito usados pelo Senhor. Então não é antibíblico para que exista alguém que esteja cuidando de um distrito, um supervisor ou até mesmo presidente de uma escola bíblica ou um supervisor, diretor, mas quando eles tomam autoridade sobre a igreja local, como do pastor, de uma maneira antibíblica e as motivações são erradas, totalmente erradas, é aí que passa a ser um problema. Esse aí é um outro problema. Se há um problema na igreja local, a igreja local é que tem que resolver o problema. É o que eu acredito. Em um programa passado, você mencionou sobre a igreja primitiva. E eles recebiam conselhos do apóstolo Paulo, talvez de Pedro também, não sabemos, talvez até de outros. Mas a igreja local é que tinha que decidir. Mas Paulo até dava um conselho e aconselhou sobre a situação em 1 Coríntios, acho que é capítulo 5, não é? E ele os aconselhou, mas eles tinham que tomar decisões. A ironia era que, naquela época, o homem que tinha cometido algo errado estava sendo julgado. Mas a segunda carta que Paulo escreve sobre aquilo, a igreja estava sendo julgada. Vocês restauraram a ele? E etc, etc. Então, esses ofícios você pode chamar do que quiser, mas não são antibíblicos e podem ser uma grande bênção para as pessoas. Eu acredito que estou pensando em um exemplo agora, quando a denominação local ou distrito, eles tomaram autoridade sobre uma igreja local e foi algo muito bom. Foi um amigo meu que, em um estado do oeste, ele tinha pastoreado uma igreja da Assembleia de Deus. Eu já ministrei na igreja dele e ele sempre tivemos grandes cultos. Conhecia ele fazia anos, nos tornamos amigos, mas para resumir a história, ele converteu para o catolicismo. Você está brincando. Até hoje é uma das histórias ou eventos mais bizarros que eu já experimentei em relação a alguém que eu conhecia de perto. Eu conhecia esse homem, ele era precioso. Deus salvou ele de uma vida de drogas e de destruição. Já era para ele estar morto fazia muito tempo, se o Senhor não tivesse salvado ele. Foi chamado para o ministério, pregando a mensagem da cruz, até que ele descobriu certos materiais vindos. Um certo padre católico da igreja primitiva, algo da igreja primitiva, ele leu tudo e outras coisas aconteceram.
Ele disse que no fim daquilo ali, ele se tornou um católico. E quando eu escutei aquilo, eu telefonei para ele e perguntei: isso é verdade? E ele me falou, e foi a conversa mais bizarra que eu já tive. Mas, resumindo, ele tentou converter o povo local naquela igreja em uma Assembleia de Deus para o catolicismo. O superintendente-geral ouviu falar daquilo, veio, entrevistou o pastor, era verdade. E o supervisor falou: você já não é mais o pastor dessa igreja. Você está fora. Você não pode viver aqui perto também não. Deram tempo para ele sair dali, mas basicamente falaram para ele: você não pode mais pastorear essa Assembleia de Deus. E será que estou errado em pensar que eles estavam certos? Estavam sim. Eu concordo que estavam certos. Isso aí é questão de doutrina. Exato. E ele estava guiando pessoas para um outro evangelho e um outro Jesus. E aí eles chegaram e acredito que foi algo bom que fizeram. Provavelmente aquela igreja local, no fim das contas, vou deixar você responder, acho que eles tomaram decisões para removê-lo. Provavelmente sim, mas ele era uma pessoa carismática e muito determinada. Ele é assim até hoje. Ele ia ter lutado até o fim. Ele já é um padre católico? Ainda não é um padre, porque ele é casado, então não pode ser um padre católico romano. Mas ele disse que tem a bizantina, esse catolicismo que permite que padres se casem. Ele está quase lá. Meu Deus, é muito estranho. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi acontecer com uma pessoa. Mas depois que ele terminou de ler aquele material, ele mesmo falou para mim. Eu concluí que a Igreja Católica é a única igreja de verdade. E eu senti fortemente que ele foi seduzido por espíritos sedutores. É uma sedução falsa que aconteceu ali. Com certeza, ele foi seduzido por espíritos sedutores mesmo. Mas eu me pergunto como é que, porque eu falei para o povo ontem à noite, né? Aquilo que João viu com os sete chifres e olhos, se a pessoa anda na cruz como deve ser, não acho que acreditam nessa bobeirada, não. Eu não acredito que vão acreditar. Nós temos que ir para o intervalo, voltamos já, não saia daí. Todo crente deveria estudar